Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida e empreendedorismo para o segundo ano. E não esqueçam, me pediram aqui, o pessoal da produção pediu para dar um recado, para vocês não esquecerem de curtir o canal. Deixa eu alcançar aqui, pronto. Aê! Não esquecer de curtir o canal do EducaPE, tá certo? Para a gente fortalecer aqui o nosso trabalho que a gente tem desenvolvido por causa da pandemia. Mas bom, vamos embora pro tema da aula, que é, vou pedir para colocarem na tela, que é, os robôs vão, entre aspas, tomar o meu emprego? A gente vem trabalhando com isso desde a aula de segunda-feira, que foi a primeira parte da aula. A gente vai fazer um breve resumo, recapitular um pouco o que a gente viu e vai seguir o conteúdo como a gente tem feito de praxe. Se você tiver alguma dúvida, manda pelo WhatsApp, que eu acho que daqui a pouco aparece aqui, para vocês poderem mandar a dúvida de vocês e participarem. O número do WhatsApp depois aparece. E também não esqueça de curtir e compartilhar. E eu estou me sentindo bem blogueirinha agora nessa aula, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Pois pronto. A gente começou vendo, não foi a relação entre as profissões e a tecnologia. E aí a gente viu, por exemplo, a partir dessa imagem, não é como a profissão do médico ela vai sofrer, não sofrer no sentido negativo, mas ela vai passar por várias mudanças a partir de equipamentos que já vão ajudar, que já estão ajudando a fazer cirurgias bem complexas, bem específicas, que antes era bem difícil para o ser humano fazer sozinho, um médico, uma pessoa, fazer sozinha, muito minuciosa, mas que com a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, os equipamentos super precisos, vai ajudar os médicos, né, os profissionais de saúde, a melhorarem a sua prática da medicina. E aí a gente também viu que a tecnologia vai impactar de algumas formas o mercado de trabalho, e aí uma dessas é a desburocratização, que, como o próprio nome já sugere, vai consistir na redução ou até mesmo na eliminação de processos desnecessários dentro de uma empresa. Desse modo, o trabalho a ser feito vai se tornar mais direto e, consequentemente, mais eficiente. Um outro ponto que a gente viu também foi a automatização de processos, que vai ser uma forte tendência no mercado nos próximos anos. Mercado, gente, de trabalho, tá? O avanço tecnológico vai permitir que serviços que precisavam ser executados manualmente agora possam ser feitos de forma automática. Então, a gente percebe que a tecnologia vai influenciar bastante aí o mercado de trabalho, a mudança das profissões, e a gente precisa estar atento a isso, porque nem todas as mudanças elas são benignas, nem todos os processos de automatização e desburocratização elas são positivas. Todas essas mudanças elas precisam ser bem calculadas, elas não podem ser implementadas sem consulta à sociedade. A gente tem que estar atento e atenta ao que vem sendo definido em relação a isso, para que a gente, por exemplo, não tenha quebra de privacidade nos nossos dados, que a gente possa ter acesso às tecnologias de maneira segura, de maneira ética, que as leis acompanhem também esse processo, que a própria democracia, o nosso sistema político, ele também possa ser resguardado em relação a esses avanços. E aí outra coisa importante que a gente viu é que algumas pessoas são muito inseguras e dizem, acreditam que os robôs vão roubar o emprego das pessoas. Isso vem lá das últimas revoluções industriais, onde muitas fábricas, por causa da automatização, elas acabaram demitindo várias pessoas, mas aí a gente tem uma ferramenta importante na nossa contemporaneidade que a gente aprendeu com esse erro no passado, que são as leis trabalhistas. Na aula do primeiro ano eu dei o exemplo dos cobradores que iriam ser demitidos, mas não foram reinseridos no seu trabalho, porque a Justiça do Trabalho não permitiu que o ônibus ficasse sem cobrador, só com aquela maquininha, porque também nós que somos usuários de ônibus, do transporte público, temos o direito de pagar com dinheiro se a gente quiser. O processo de transição para a exclusividade do cartão não pode ser curto, né? Ainda tem muita gente idosa,
que usa ônibus, tem gente que tem necessidades especiais e precisa, enfim, de vários processos. Tem turista que não tem, né, o cartãozinho eletrônico. Então, não adianta forçar uma automatização de um processo que é um transporte coletivo cotidiano da maioria das pessoas, sem antes ter uma preparação, ter um tempo, né, para as pessoas se acostumarem, para as pessoas validarem ou não aquela automatização que está sendo inserida ali no seu cotidiano. A gente não é obrigado a ter o celular mais top de linha, nem ter o liquidificador mais top de linha, nem ter o computador mais desenvolvido do mundo. A gente não é obrigado a ter essas coisas no nosso cotidiano se a gente não quiser. A gente tem que ter essas ferramentas, esses objetos, que para algumas pessoas é um sonho de consumo, para outras é um pesadelo. A gente tem que fazer as nossas escolhas. Se a pessoa quiser continuar escrevendo no papel dela, massa. Se a pessoa quiser inovar aqui, que nem nosso amigo professor Walter, tem aqui uma mesa digital que ele escreve e aparece aqui atrás a conta que ele está fazendo, o que ele está escrevendo, massa. Mas cada um tem o seu direito ou não de escolher. E a gente vai discutir isso, e a gente vem discutindo isso, porque esses processos de automatização, esses processos essas disputas em relação às profissões, as alterações, as adequações que os profissionais vêm fazendo nos seus cursos de formação, né? As tecnologias que estão sendo utilizadas para os profissionais exercerem suas profissões, tudo isso precisa ser pensado e ser ajustado com o tempo onde as leis acompanhem, certo, essa implementação, porque aí a gente pode começar a questionar coisas relacionadas, por exemplo, a tempo de serviço, quantas horas eu vou ter que trabalhar, se eu estou trabalhando de tal forma, ou de que modo, como é que se diz, eu vou receber, qual vai ser a fórmula do cálculo do meu salário, porque eu não estou usando tal equipamento para trabalhar. Compreendem? Então a gente precisa refletir sobre isso, sobre essas questões, porque uma das dimensões do projeto de vida é o planejamento de carreira, é o planejamento, não é, daquilo que vocês vão querer exercer enquanto uma profissão. E vocês precisam compreender que esse planejamento ele vai além da técnica, ele vai além de planejar só fazer um curso técnico, um curso superior, mestrado, um doutorado, estudar sobre isso, mas trabalhar, o mundo do trabalho não é só saber fazer, é também aprender a conhecer as leis, os direitos, os deveres, as responsabilidades, para que a gente possa atuar de maneira competente e ética enquanto profissional. Essas dimensões, elas são indissociáveis. A gente não pode ser apenas um bom técnico, a gente não pode ser simplesmente uma boa pessoa que sabe fazer as coisas. Tem que ser bom também, tem que respeitar as leis, tem que procurar seguir pelo caminho mais justo, seguir pelo caminho certo, né? Para a gente não, de repente, entrar em dilemas de situações de corrupção, entre outras coisas. A gente precisa pensar que na nossa formação profissional não é só a técnica, mas também a ética. Uma coisa importante que a gente também viu, eu vou pedir para colocar aí na tela, valeu? Como se preparar para a era dos robôs no trabalho. É engraçado, a gente quando fala robô, parece que está falando de um filme, ou de uma história em quadrinho, ou de uma história da carochinha, mas atualmente, cada vez mais, as pessoas em determinadas funções têm utilizado os robôs como ferramenta. A gente tem profissões que são muito arriscadas, por exemplo, o pessoal que vai fazer resgate de uma pessoa perto da abertura de um vulcão, que está muito quente, que é muito perigoso. Bom, essa equipe de resgate possivelmente não são trabalhadores que têm um perfil assim bem necessário, bem imprescindível para utilizar um equipamento como um robô, né, para poder facilitar o resgate. Ou então, não sei se vocês ficaram sabendo daquela explosão
que aconteceu, acho que foi na Síria, não sei se eu estou enganada, mas se eu tiver, gente, por favor, depois vocês comentem dizendo onde foi o local correto, tá certo? Porque eu não tenho certeza agora, mas eu sei que foi pro lado de lá, né, do Oriente. Mas, bom, aconteceu uma explosão, muitos prédios, muitos detritos, muitas pessoas presas embaixo de pedaços grandes de concreto. Esse era o momento da gente usar robôs para erguer essas estruturas, salvar as vidas. Então, assim, existem contextos já que demandam essa mão de obra automatizada, e aí a gente precisa estar preparado para lidar bem com essa inserção, porque na verdade é só tecnologia nova. Esses robôs, os computadores, os softwares, tudo isso são só equipamentos novos. Algumas pessoas vão ter bastante receio, com certeza, de não vão querer de jeito nenhum trabalhar com essas coisas, e a gente compreende pessoas que são céticas ou que são mais velhas e não se sentem confortáveis, tudo bem. Mas, no geral, a gente precisa aprender a conviver com a inserção dessa tecnologia nos nossos trabalhos e buscar sempre, como os bons profissionais que nós somos e seremos cada vez mais, a gente vai ter que precisar se atualizar, buscar novos cursos de formação, estratégias para poder lidar com a participação desses equipamentos no nosso dia a dia. Então, a gente tem que se preparar para essa era dos robôs, entre aspas, que já está acontecendo. Não é amanhã ou depois, não. É hoje. Hoje já está acontecendo. E aí, eu vou pedir para colocarem na tela, por favor, o slide. Massa. Veja, os profissionais que estão preocupados em serem substituídos pela automação também têm a opção de buscar algo que os computadores não podem fazer tão bem quanto os humanos. E aí, nesse texto que eu peguei para vocês, que eu selecionei e coloquei no slide, e a referência tá aí na pontinha, não sei se vocês estão vendo, mas depois vocês deem pause nesse slide, vejam o endereço e vão lá ler o texto completo. Charles Fadel, que é um entrevistado nessa disciplina aí, nessa matéria, diz o seguinte, que recomenda que as pessoas que têm esse receio, né, de serem substituídas, que acham que os seus trabalhos vão ser substituídos por robôs, ele recomenda que essas pessoas sigam carreiras criativas. Afinal, computadores podem saber tudo sobre ideias que já existem, mas não podem criar novas ideias ainda, né? Porque a gente ainda está desenvolvendo machine learning. Daqui a pouco, as inteligências artificiais, não é? O aprendizado das máquinas vai fazer com que elas comecem a ser um pouquinho mais criativas. E aí, nesses campos criativos e o pensamento criativo nos negócios, sempre terão um lugar na força de trabalho. E aí, quem tiver às vezes, eu vou contar um segredo aqui agora. Tem uma outra pessoa lá do outro lado que fica botando o slide para vocês verem. Aí tem um rodízio aqui. Às vezes a pessoa tá assim no celular, tá distraída. Aí a gente dá um sinal para poder o slide vir e voltar. É engraçado, porque a gente tá na sala de aula, minha gente. A gente não passa por isso. A gente passa a raiva de ligar o data show e o data show entrar em conflito com o computador e não passar nada pra gente passar para vocês na hora da aula. Aqui o pessoal é massa e às vezes dá um delay e a gente faz assim, ó. Aí boto o slide e eu tiro o slide. Mas não se aperrei não tô ficando doida aqui não, tá certo? Tem alguém lá do outro lado falando comigo e me dando os sinais do tempo, falando pra mim que já tá ao vivo, entre outras coisas. É uma trivia, tá certo, minha gente? São curiosidades sobre esse cenário aqui, esse estúdio. E ele fica rindo, Tiago, ó, ele tá ali fazendo um sinal que tá rindo, mas ele sabe como é difícil. Mas tudo bem, vamos embora. Veja, as pessoas que têm esse medo, esse receio de serem substituídas por computador, não se aperreiem, minha gente. Porque não são todas as profissões. Eu estava vendo a estatística, acho que cerca de
Olha, acabou de levantar uma placa ali avisando, ó, 10 minutos. Aí eu olho pra lá, aí alguém diz, essa professora tá olhando o que pra lá? É o povo falando comigo aqui, tá vendo? Sim, mas veja, olha, só cerca de 7 a 10%, que já é um bocado, não é? De profissões serão literalmente assim impactadas pela substituição de pessoas por automação, né? Por robôs, por assim dizer. Então, eu vou dar um conselho no final da aula para você já correr lá no site muito massa para descobrir se o emprego que você está pensando vai ser ou não substituído por robô, né? Vai te dar uma projeção, uma especulação, tá certo? Uma tentativa de projeção ali se vai ou não. Mas fica aí na aula que eu vou dizer para você já já qual é esse site. E não esqueça de curtir o EducaPE. O pessoal aqui tá no ponto, mentira, dizendo que vai ter um sorteio. Gente, eu vou ser processada por propaganda enganosa, é brincadeira, mas fica aí na aula. Ó, outra coisa importante que a gente pode ver em relação aos criativos, e aí, massa, as tecnologias mudam as realidades e a partir disso transformam as profissões, como no caso do datilógrafo, por exemplo, e criam outras. Os jornalistas e os advogados hoje já contam com parceiros de trabalhos tecnológicos. Muitas matérias de jornais online já são feitas por inteligências artificiais, tecnologia de base similar a que já está revolucionando as sentenças judiciais mundo afora. Então, vocês sabiam, não é, que dá para a gente entrar no Twitter, que é uma rede social, né, de microblogging, e fazer bots. E esses bots podem produzir textos e comentários e dar RT num monte de coisa. E isso é inteligência artificial, é machine learning, ou seja, máquinas aprendendo. A gente vai lá, faz o código. Eu estou ensinando uma coisa, não é para vocês aqui agora. As pessoas que manjam, né, de programação fazem o código. E aí esses bots do Twitter saem comentando, saem dando RT, né, fica retweetando, repostando o que tiver lá no código programado. Então, isso é uma área que vai precisar de pessoas, né? Veja, está usando a tecnologia como uma pessoa criativa. Você não está sendo substituído. Se você tiver curiosidade para ver quais profissões se adaptaram no século XXI, vá para o vídeo do primeiro ano, que aí você vai ver como as profissões estão se adaptando para o uso das tecnologias e como muitas tiveram que se adaptar radicalmente para poder continuar existindo. Outra coisa importante, veja, a ideia não é competir com os hardwares e os softwares. E aí é uma coisa que eu tenho falado aqui abertamente desde a primeira aula lá da segunda-feira. Mas compreendê-los para possibilitar a convivência construtiva com eles, dividindo ambientes e atividades de trabalho. Como dizia o Peter Drucker, não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. E a partir das informações que possuímos, cabe a nós preparar a nós e ao mundo para receber as transformações que estão chegando. Muito mais do que revolução tecnológica, estamos falando de uma transformação da realidade humana. E aí, esse trecho está lá no blog de Aline, que é uma pessoa maravilhosa, que tem um Instagram chamado Fala Protagonista, e ela dá várias dicas de carreira, várias estratégias de como as pessoas se instrumentalizarem para descobrir as suas qualidades, escolher suas profissões. Depois vocês corram lá, que lá tem muitas dicas maravilhosas. E aí ela traz essa reflexão para a gente em relação às profissões e às tecnologias. A gente não precisa competir com as tecnologias. A gente precisa nem se intimidar. A gente precisa aprender a trabalhar com elas. Se tentar se harmonizar, buscar efetivamente que as leis trabalhistas sejam respeitadas, que nada seja feito assim, tentando passar por cima do ser humano. Porque a gente trabalha, porque a gente tem vida. A gente não pode aceitar um emprego, um trabalho que desumanize a gente. E, claro, a realidade é que algumas pessoas, ou boa parte das pessoas, às vezes se submete a trabalhos que são muito ruins, têm condições de trabalho péssimas, paga mal e fazem isso por necessidade. No mundo ideal, no mundo sustentável, no mundo correto, assim, com menos desigualdades, com menos pessoas passando por necessidades,
a gente já teria uma redução nas desigualdades. Então, a gente precisa acreditar que é possível, através de engajamento, de reclamação, de passeata, de se envolver mesmo nas decisões políticas, na participação política efetiva, que a gente consegue mudar essa realidade, para que todo mundo possa sair do mesmo ponto de partida, e a gente deixar para lá essa história de meritocracia, que não existe isso no nosso país. As pessoas não saem dos mesmos pontos de partida. A partir das mudanças sociais e políticas é que a gente conseguiria colocar todo mundo no mesmo patamar. Para todo mundo, ou a maioria das pessoas, por favor, ter uma boa condição de vida, uma boa condição social, econômica, para poder se dedicar ao que quer. E aí, bom, vamos olhar a situação com um pouco mais de minúcia, porque a gente está falando de automação, né? E aí, esse autor, ele traz o seguinte para a gente, ó. Mas se os robôs estão simplesmente vindo, e ele fala isso de maneira irônica, tá certo? Ele faz uma pergunta irônica. O que é que ele diz? Mas se os robôs estão simplesmente vindo atrás de trabalho, se eles simplesmente aparecem e substituem diversas pessoas, ninguém poderia ser culpado por esse fenômeno técnico elementar, certo? Se esse fosse o caso, pouco poderia ser feito sobre isso, além de se preparar para os possíveis impactos. E o que é que ele quer dizer com isso? A gente vai ver mais coisas do texto, mas basicamente ele fala de forma irônica que quem tem medo dos robôs está tendo medo ou raiva contra o objeto errado, o alvo errado. Ele ironiza aqui, ele diz assim, os robôs que estão vindo sozinhos pegar os nossos empregos? Ou será que tem alguém ou algo por trás trazendo esses robôs para substituir as pessoas no trabalho? E aí ele traz mais um pouco. Os responsáveis não seriam, por exemplo, os executivos influenciados por empresas de consultoria que insistem que o futuro está nos robôs de atendimento ao cliente com IA, nem os gerentes que veem uma oportunidade de melhorar as margens de lucro adotando quiosques automatizados que se destacam em relação aos caixas, ou os chefes de conglomerados marítimos que decidem substituir trabalhadores portuários por uma frota de caminhões automatizados. E aí tudo isso que ele fala, tá certo? Ele está sendo jocoso, ou seja, ele está tirando onda, né? Ele está sendo irônico, porque ele está mostrando para vocês que o problema não são os robôs ou os processos de automatização de atendimento. Quem está por trás de tudo isso são pessoas. Quem decidiu tirar os cobradores dos ônibus não foram as maquininhas que leem o VEM, o cartão. Foram pessoas, foram os diretores. Quem colocou no banco o atendimento inteligência artificial que a gente fala, fatura do cartão, e aí a inteligência artificial responde, não entendi. E aí você tem que repetir 30 vezes, até que ela diga assim, você quer ver o saldo da sua conta? Não, você quer ver a fatura do cartão. Então, quem toma essas decisões de automatização não são os robôs sozinhos, são as pessoas. E aí, o que ele traz mais? Fingir que não é uma escolha, que o uso dos robôs em todos os casos é inevitável, é a pior forma de determinismo tecnológico e leva a uma escassez de pensamento crítico sobre quando e como a automação é melhor implementada. Ou seja, nem sempre a automação ela é a melhor escolha. Por isso que eu disse no começo da aula, a gente não é obrigada a usar uma tecnologia que a gente não queira. E a gente sabe que também todo mundo que gosta de automação vai ter os seus pés atrás, né, com determinadas novidades. E aí, por fim, eu queria mostrar a vocês esse site, o site, willrobotstakemyjob.com, né, .com. Will robots take my job? Os robôs vão roubar o meu trabalho.com. E aí vocês entrem e vejam as profissões que podem ser ou não substituídas. Eu já olhei professor, vi que só tem 1% de chance da gente ser substituído por robôs. Vamos continuar trabalhando, né não, Tiago? Né não, Walter, que já está aqui para entrar. Pois é, minha gente, cheiro grande, obrigada pela companhia e até breve.